Trouxa. Claro, Hashem. Então, nós estamos no capítulo 4, ainda a leitura do meio, do capítulo 4 do Shahud Maimuná, Portal da Unidade da Fé. E, como eu falei anteriormente, os capítulos do Tânia, ele tem muito essa dinâmica. Ele vai ser muitas vezes dividido um capítulo só, de acordo com os dias da semana, por ser um capítulo mais longo, mais extenso. Outros capítulos menores são lidos todos num dia só. No entanto, alguns outros eles prolongam mais um pouquinho. E tem leitura do início do capítulo, leitura do meio do capítulo e do final do capítulo. Aqui nós estamos na leitura do meio do capítulo. Então, no Tânia de hoje, esse capítulo, o Alter Rebbe, ele vai nos ajudar a entender algo muito profundo, ou seja, que tudo no mundo é sustentado por Deus e esse tipo de sustento por Deus acontece a cada momento. Mesmo que à primeira vista pareça que o mundo ele exista por si só, geralmente as pessoas pensam isso, as pessoas geralmente ela têm uma noção de que Deus criou o mundo lá no início e ele se ausentou do mundo e deixou o mundo funcionando através de uma engenharia mecânica ou algo assim, ou através de leis que ele já deu lá atrás. No entanto, de acordo com o Tânia vai trazer é, a forma de atuação de Deus, que Deus ele é um Deus providente. Aliás, um Benoa também tem esse dever de acreditar que Hashem é não somente o Deus criador, mas o Deus que providencia. É um Deus que está atuante. E ele cria o mundo a cada instante. Não somente nos dias da criação, mas ele está constantemente fazendo essa criação de maneira constante. Então Deus, em si, ele é a fonte de tudo. O Midrash ele nos diz que mesmo que todas as pessoas do mundo se juntassem, elas não conseguiriam criar nem mesmo uma asinha de um mosquito do absoluto nada, né? E dar vida a ela. Isso quer dizer que somente Deus ele pode criar algo do nada. Em hebraico isso é chamado de yesh me'ain, ou seja, criar algo do nada. E nenhum ser humano ele tem esse poder. Então, criar verdadeiramente do nada é algo que só Deus ele pode fazer. E isso vem de um nível muito elevado de poder divino, revelado pelo nome de Deus mais conhecido, né, que é o Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetagrama, o nome Havaya. E o mundo, ele parece algo independente. Só que, no entanto, essa ideia de algo independente não é uma verdade absoluta. Deus, ele está fazendo com que exista e até pareça independente, né? O próprio Deus faz isso também, faz essa sensação, para que o ser humano não tenha sua liberdade restringida. Então, o Alter Ego, ele ensina que é ainda mais impressionante, assim como só Deus ele pode criar tudo do nada, também só Deus ele pode se esconder, pode se ocultar também dentro da criação, de modo que as pessoas elas não percebam imediatamente que Deus ele está por trás de tudo. Então, pensando bem, quando nós olhamos para a natureza, o corpo humano, os céus, os animais, os ciclos da vida, tudo é tão bem planejado, tão detalhado, tão equilibrado. E isso já deveria ser prova suficiente que há um Criador que sustenta tudo a cada instante. Mas não é assim que a maioria das pessoas conseguem ver isso. Alguns acreditam, por exemplo, que o mundo ele surgiu sozinho, ou que ele funciona sem Deus. Deus nos livre. E por que isso acontece? Porque Deus ele escolheu esconder a sua presença no mundo. Foi uma escolha divina para que haja possibilidade do ser humano usar suas escolhas
para que haja a possibilidade da existência do nosso mundo físico. Essa ocultação, ela faz parte, então, daquilo que Deus quer, do poder de Deus. Esse poder, ele vem de qual outro nome? Então, o nome da restrição, que é o nome Elohim. Então, enquanto o Yud-Kei Vav-Kei, ele mostra o poder de Deus de criar tudo do nada, o nome Elohim, ele representa o poder de Deus que se oculta dentro da criação, de maneira que lhe pareça que o mundo existe de uma forma independente. Então, no início da oração judaica, conhecida como Shemone Esrei, popularmente o pessoal chama de Amidah, né? Ela tinha 18 bênçãos. Hoje ela tem 19 bênçãos. Mais tarde, os sábios eles precisaram anexar mais uma, né? Houve uma necessidade, mas no princípio, lá atrás, ela tinha 18 bênçãos. Então se dizia que Deus é Hagadol, ou seja, que Deus é o grande. Hagadol, o grande, é representado como Hesed, a bondade infinita de Deus, o poder de criar tudo do nada. Também lá diz que Deus é Hagbor, ou seja, o poderoso. O poderoso está conectado ao atributo de Gevurah, a força, o poder de se ocultar, deixando espaço para o mundo parecer natural e separado, mesmo que não seja. Então, esses dois aspectos de criar e ocultar trabalham juntos. Mas são opostos, mas muitas vezes parece paradigmas, e muitas vezes parecem ser paralelos contrários. Como que isso é possível? Para Deus é possível. Deus ele pode fazer coisas totalmente opostas. Por quê? Porque Ele é Hashem. Porque Ele é Deus. Então, esses dois aspectos, criar e ocultar, para Deus funcionam junto. Deus ele cria o mundo o tempo todo e constantemente, mas ele também esconde a sua presença para que possamos escolher, reconhecer e nos aproximar dele livremente para isso. E não porque somos totalmente atraídos, restringidos. Não, para fazermos isso de bom grado, fazermos isso de boa vontade. Então, isso nos ensina uma lição muito importante. Nessa lição muito importante, vou destacar aqui 3 coisas. Primeiro, o mundo não é por acaso. Tudo foi criado por Deus, que continua dando vida a tudo, e isso a cada instante. Segundo, nossa missão é procurar reconhecer a Deus, mesmo que ele esteja escondido. E terceiro, ao refletirmos sobre a criação, ao estudarmos sabedoria divina presente no mundo e ao vivermos de acordo com a vontade de Deus, nos conectamos com a verdade e ajudamos a revelar a presença do Criador neste mundo, construindo um lar para Deus aqui embaixo. Então, essa é a lição do Tânia de hoje.